Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica. Então, dando sequência aqui a essa série de vídeos que eu tô fazendo sobre o seu primeiro seguro de automóvel, nós vamos entender hoje sobre algumas coberturas adicionais que a gente sempre contrata quando você vai fazer o seu seguro, que são a cobertura dos danos a terceiros, danos materiais, danos corporais, as coberturas de danos morais, cobertura de acidentes, passageiros, morte e invalidez. Então vamos entender. Danos a terceiros são aqueles danos que você, como segurado, dirigindo o veículo, vai causar um terceiro. São as pessoas que estão fora do seu carro, os bens que você atingir com o carro segurado. Estou dirigindo na rua, bati num outro carro, bati numa casa, bati num poste, bati numa pessoa. Se acontecer, quem vai indenizar são os danos a terceiros da sua apólice, tá? Danos a terceiros, você escolhe, você determina um valor para essa cobertura. Então, por exemplo, você contrata um seguro de automóvel, você sabe que a minha região, por exemplo, onde eu moro, tem muita caminhonete, muitos carros, caminhonetes mais caras, região que tem muita fazenda e tudo mais. Então, a cidade sempre está repleta dessas caminhonetes caras e tudo mais. Então, normalmente, quando uma pessoa vem contratar, a gente sempre oferece contratar um valor de um seguro bem alto de danos a terceiro, porque se acontecer de uma pessoa com um carro popular bater num carro desse mais caro, ela tem que ter aquele valor suficiente para pagar aquele dano que ela causou, né? Então, por exemplo, danos a terceiros, você pode contratar aí 150 mil de danos a terceiros, 200 mil de danos a terceiros, 300 mil. Então, lá na sua apólice, você vai ver que vai vir escrito, até mesmo na própria cotação do seguro, né, já vai vir escrito danos materiais 200 mil, danos corporais 200 mil. É uma verba para cada, tá? Para esses danos corporais, esses danos materiais, não existe franquia, tá? Então, quando você contrata, você tem um carro, você tem, por exemplo, eu tenho um carro, um EcoSport, que tem aquela grade na frente. Eu bati num outro carro. Meu carro não danificou nada, mas o outro carro estragou a traseira toda. Vai ficar em 10 mil reais para arrumar o outro carro. Você aciona o seu seguro como um sinistro somente de terceiro. O seu carro não vai ser reparado pela seguradora, você não tem que pagar franquia para o seu carro, porque seu carro não danificou, e você só vai acionar o seguro para o terceiro. Então, é possível sim acionar o seguro somente para o terceiro e não para o seu carro. Porque para o terceiro você não tem franquia e para o seu carro você tem franquia. E às vezes o seu carro, o valor ali ficou baixinho ou nem danificou e você pode fazer o reparo. Quem são os meus terceiros? São pessoas que não têm vínculo comigo, tá? Então, por exemplo, eu sou empresária e eu tenho sócios. Todos nós sócios guardamos os carros na mesma garagem. E eu bati o meu carro no carro do meu sócio. Ele não é o meu terceiro, porque eu tenho um vínculo direto com ele. Angélica, mas por que isso? Onde que fala isso? Isso é de acordo com o Código Civil, né? Então, o terceiro é sempre uma pessoa que não tem vínculo com você. Então, marido e mulher não são terceiros, pai e filho não são terceiros, tá? É importante saber isso porque às vezes acontece uma batida pequena, às vezes em garagem de casa, garagem de prédio, né? E as seguradoras, elas não amparam porque na lei fala isso, que não é terceiro, tá? Depois da cobertura de terceiros, tem uma cobertura que chama danos morais. Quando você também define um valor para ela, então, por exemplo, no Brasil, a média, calculando por baixo, a média de valor de indenização, quando alguém entra com danos morais contra uma outra pessoa devido a um acidente de trânsito, ela é uma média de 30 mil reais, né? A gente recomenda colocar 50 mil, 100 mil, dependendo da seguradora, o que ela tiver ali de verba para a gente poder colocar, porque danos morais é muito amplo. Então, quando você contratar seu seguro lá na cotação, vai estar descrito danos morais 50 mil. Significa que envolveu um acidente de trânsito com um veículo segurado. Você, por exemplo, provocou um acidente. A vítima pode te acionar na justiça por danos morais. Por inúmeros motivos. O dano moral no Brasil, o dano moral em si, ele é muito amplo, que ele atinge a moral, a honra da pessoa, né? A pessoa pode entrar alegando
que ficou traumatizada com o acidente, não conseguiu voltar a trabalhar depois do acidente, aquilo provocou um trauma, né? Não que a pessoa alegue às vezes de má fé, mas às vezes isso acontece mesmo, né? Motociclistas, se acontece algum atropelamento, bateu numa motociclista, alguma coisa assim. E aí você consegue, sendo um acidente envolvendo o veículo segurado, você consegue acionar a seguradora para ter esse respaldo da indenização se você for condenado a pagar ali por danos morais devido àquela ação que você teve envolvendo um veículo segurado, tá? Depois, a outra cobertura que tem no seguro é a cobertura de APP, acidente pessoal por passageiro. O APP, ele tem duas formas de indenização. Vem lá na sua apólice assim, APP morte, APP invalidez. Então, essa cobertura, o nome já diz, acidente por passageiro, são para as pessoas que estão dentro do seu carro. Envolveu num veículo, um acidente com aquele veículo segurado, as pessoas que estavam ali dentro ou vieram a óbito ou ficaram inválidos devido ao acidente, aquele valor que você colocar na cobertura do seu seguro, ela vai receber de indenização. Normalmente as pessoas costumam colocar um valor bem baixo nessa cobertura, às vezes 10 mil, às vezes 15. É importante ter um valor alto dessa cobertura, né? Porque primeiro que ela não aumenta tanto o valor do seguro e segundo que, imagine você tem um acidente, uma pessoa dentro do seu carro vem a óbito e aquela pessoa é provedora da família e a família fica sem uma renda financeira porque aquela pessoa veio a óbito devido a um acidente que foi provocado ou porque você estava dirigindo, enfim, são várias situações que podem acontecer. Então é importante sim que você tenha na sua apólice essa cobertura. Vou deixar aqui embaixo alguns vídeos relacionados a esse tema, indenização por invalidez. Quando acontece um acidente e você tem aquela cobertura de invalidez, ela tem uma tabela própria de indenização, que aí é um vídeo também mais completo, eu vou deixar aqui embaixo. E outra informação importante a se saber no caso de dano a terceiro ou cobertura de morte e invalidez, é que você tem sempre que acionar o DPVAT primeiro, né? No Brasil, a gente tem esse seguro obrigatório, que é o seguro DPVAT, e sempre que envolve danos corporais, morte, invalidez, sempre o seguro obrigatório, na lei, ele é o primeiro a ser acionado. Então, sempre que acontece, a pessoa tem que acionar o DPVAT. Depois que acionou o DPVAT, usou o valor referente do DPVAT, o restante do valor, aí quem vai arcar vai ser a seguradora de forma particular daquele seguro que foi contratado, tá? Então, era isso que eu tinha para dizer. Vou deixar os demais vídeos sobre o assunto aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreve no canal para conferir os próximos, curte, compartilhe se você achou válido e até mais.